Como você deve ter visto por aí, o tema agrotóxico está de volta. E a mídia de norte a sul do Brasil divulgou para todo lado títulos como esses. O Brasil é um dos países que mais usam agrotóxicos em todo o mundo. Em 2017, foram aplicadas 540 mil toneladas na agricultura. No mercado, existem 2.201 agrotóxicos diferentes. Claro que boa parte da imprensa que é contra o desenvolvimento do Brasil caiu matando, alertando por meio de reportagens sensacionalistas que desde o início do governo de Jair Bolsonaro, 262 tipos de agrotóxicos já tiveram registros autorizados pelo Ministério da Agricultura, num ritmo de liberação jamais visto. E mais, que entre os 51 novos agrotóxicos aprovados estão alguns com o princípio ativo sulfoxaflor, que controla insetos que atacam frutas e grãos. Todos nós nesse mundo gostaríamos de ter a preço barato e em grande quantidade 100% dos alimentos ecologicamente corretos vindos da produção da natureza. Mas esse sonho não pode ser realizado, já que para ter escala é preciso usar, dentro de rígidas regras de segurança, os chamados agrotóxicos, e que preferimos chamar aqui de protetores químicos, que usados de acordo com as regras vigentes garantem comida farta e barata, enquanto que ao mesmo tempo mantém esse planeta calmo e governável. Todo ecologista inocente ou devidamente pago para defender interesses comerciais de países fora do Brasil sabe, mas não conta, que sem o uso de protetores químicos na produção agrícola, não teríamos como atender à imensa demanda de alimentos do planeta. E não só eles, mas também eu e você iríamos preferir nos mudar do planeta Terra, afinal, não teríamos como alimentar a população mundial sem agricultura de escala, já que isso só é possível com o uso de protetores de lavouras. Mas não é por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui para mostrar que, mais uma vez, nós, brasileiros, estamos há décadas sendo usados para atrasar o desenvolvimento do Brasil, já que a maioria da população tem uma coisa na cabeça, que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Mas isso é mesmo verdade? Se você perguntar aos grupos criados para assegurar o desenvolvimento do Brasil, terá como resposta um sonoro sim. Mas o título atribuído ao nosso país de maior consumidor de agrotóxicos do mundo é uma mentira que vem sendo repetida por décadas por muitos brasileiros. Para que você entenda definitivamente o que são fatos e manipulações de dados, nós vamos investigar os dados da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Há alguns anos circulou pelo mundo um relatório com números apurados pela consultoria de mercado Phillips McDougall. Pelo documento, o Brasil foi o país que mais gastou com agrotóxicos no mundo, 10 bilhões de dólares. Estados Unidos, China, Japão e França ficaram, respectivamente, nas posições seguintes. Pronto, bastou para que sua cabeça passasse a ser massificada com publicações e artigos que alardeavam a notícia de que somos os maiores consumidores de agrotóxicos do planeta. E por anos, jogaram na sua frente apenas este gráfico. Mas ocultaram de você uma outra parte da mesma pesquisa que divide os gastos totais dos países pela área cultivada, ou seja, o quanto é investido em agrotóxico por hectare plantado. E nessa avaliação, o Brasil ficava, já há anos atrás, em 7º lugar, com 137 dólares por hectare, e atrás de países como Japão, Coreia do Sul, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e muitos outros, que, como sabemos muito bem, são severos críticos do agronegócio e do meio ambiente do Brasil, escondendo seus reais interesses comerciais dentro do nosso país. A terceira parte da pesquisa já mostrava, também anos atrás, o quanto cada país gasta com pesticidas, tendo como referência o tamanho da produção agrícola. Neste ranking foram divididos os gastos absolutos pelas toneladas de alimento produzidas. E desta vez o Brasil era o 13º da lista,
US$ 9 por tonelada. Mas apesar de tudo isso, nós, brasileiros, continuávamos a receber goela abaixo uma única informação, a de que somos os maiores consumidores de agrotóxicos do planeta. Esse tipo de pesquisa ainda é feita e, para surpresa de muitos, temos novos dados apresentados ao mercado. Os novos dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, apontam que de um total de 193 países do mundo, o Brasil ocupa hoje o 44º lugar na utilização de agrotóxicos. Outra informação divulgada pela FAO é o consumo relativo no país referente ao ano de 2016. Os números comprovam que o total de defensivos utilizados por hectare cultivado foi de 4,31 quilos. Entre os países europeus que utilizam mais defensivos nas suas lavouras, aparecem os Países Baixos, com 9,38 quilos por hectare, Bélgica, com 6,89 quilos, Itália, com 6,66 quilos, Montenegro, com 6,43 quilos por hectare, Irlanda, com 5,78, Portugal, com 5,63 quilos, Suíça, com 5,07 quilos por hectare e Eslovênia, com 4,86 quilos por hectare. Os números constam do sistema FAO-STAT, o banco de dados da FAO, que desde 1961 fornece estatísticas de 245 países sobre alimento e agricultura. Logo após o Brasil aparecem a Alemanha, em 47º lugar, a França em 48º e a Espanha em 49º lugar. Pelo critério de consumo de defensivos em função da produção agrícola, o Brasil aparece em 58º lugar, com o uso de 0,28 quilos de defensivo por tonelada de produtos agrícolas. Neste balanço foram utilizados os valores de produção de grãos, fibras, frutas, raízes e nozes e o consumo total de defensivos disponíveis. Como podemos ver, muitos desses países são consumidores de produtos agrícolas brasileiros e sabem que o trabalho de controle de uso de agrotóxicos, ou melhor, agroprotetores aqui no Brasil, é exercido com eficiência pelo setor privado, com um trabalho de verificação exercido pelo governo no sentido de atender a essas legislações internacionais e a determinadas exigências de alguns países importadores que estabelecem limites ainda mais restritivos que as legislações internacionais. O nosso país atende a essas exigências de maneira muito profissional, oferecendo a segurança necessária para os consumidores. Se isso não acontecesse de maneira eficaz, você acredita que esses países europeus estariam, e cada vez mais, importando alimentos produzidos aqui? E aí, agora você realmente entendeu esse jogo? Esconderam por décadas muita coisa de você quando o assunto é agrotóxico, ou melhor, agroprotetores. Claro que pelo tamanho do agronegócio do Brasil, na correlação de área produtiva coberta e do volume de agrotóxicos usados, nós somos os maiores em uso desse tipo de produto. Porém, como você acabou de ver, quando a avaliação é por quantidade de hectares de área plantada, o gigante Brasil fica atrás de muitos países de primeiro mundo, incluindo aqueles que querem continuar comprando alimentos baratos por aqui. É claro que muitos livros e artigos foram publicados para que você lesse apenas a parte que interessa àqueles que por décadas têm trabalhado para atrasar o Brasil e, por meio de dados parciais, convencer você de mais uma grande mentira. Mais importante do que espalhar por aí que é uma mentira dizer que somos os maiores consumidores de agrotóxico do planeta, é entender que cada vez mais teremos países de primeiro mundo tentando frear o desenvolvimento do agronegócio no Brasil, para que possam continuar importando alimentos baratos produzidos por aqui. Todo o esforço do novo governo brasileiro para liberar agrotóxicos mais seguros e o seu uso no campo é de fato muito importante. Mas você precisa entender que, ao contrário do que se fala por aí, o Brasil não tem o título de maior consumidor de agroprotetores do planeta. Entenda definitivamente que o uso dessas substâncias no Brasil é muito alto porque temos um país igualmente gigante e um grande produtor. E o mais importante, que muitos escondem,
Temos 2 safras por ano, às vezes até 3. Um ambiente que vários desses países, os que de fato são os maiores no uso de agrotóxicos, não têm. Europa e Estados Unidos produzem apenas 1 safra por ano. Por hectare, de longe, o Brasil não é o país que mais usa agroprotetores em suas lavouras. A imagem do nosso país como maior consumidor do mundo desse tipo de produto é falsa, absurda e foi patrocinada por décadas por aqueles que gostariam de ver um Brasil menor. É o que alerta o diretor da Rural Business, Júlio Brissac. Se os alimentos produzidos no Brasil tivessem tanto problema, você acha que as exportações de grãos e carnes estariam batendo recordes, como estamos vendo nos últimos anos? Salve o agronegócio do Brasil. Só com informações estratégicas e investigativas de mercado é que vamos sobreviver. Quem é do agronegócio já está acostumado a ver as análises de mercado da Rural Business nas redes sociais. E agora vai poder ver as famosas análises diárias estratégicas para os mercados de soja, milho e boi no celular. E além dos vídeos diários, você pode consultar gráficos personalizados por períodos e ver cotações por estado em tempo real. Afinal, são mercados que mudam em questão de minutos. E assinar RB Vídeo é simples, fácil e rápido. São apenas 3 passos. 1. Informe seu CPF e crie uma senha. 2. Escolha o plano que melhor atende suas necessidades. 3. Faça seu cadastro completo e pronto. Agora é só acessar RB Vídeo, baixar o aplicativo, assistir às análises e ter acesso a cotações e oscilações por estado nos mercados de soja, milho e boi. Tudo isso de onde você estiver e até de modo offline, caso esteja em região fora da cobertura da internet. Assine a partir de R$ 9,90 e garanta já o preço promocional de lançamento. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.